Olá, meus amigos. Que prazer poder estar aqui novamente para falarmos sobre o tema da célula. E aí, como tem sido estar reunido em célula para ser tratado, para ser ministrado por Deus? Que experiências boas, né? A gente tem quando pode estar num contexto de comunhão e compartilhando não só os nossos sentimentos, mas compartilhando a vida, né? Que bênção é poder ter essa, essa, essa oportunidade de nos edificarmos mutuamente. No mês passado nós falamos sobre essa edificação mútua, a importância dessa edificação, e isso é muito, muito saudável para nós, sobretudo espiritualmente, né? É bênção de Deus sobre as nossas vidas. E nesse mês estamos falando sobre os presentes dos magos, os magos que foram assim, a quem foi revelado de uma maneira tão singular, né, que Jesus estava nascendo, que o rei dos judeus estava nascendo, e os magos foram se encontrar foram ver o rei que estava nascendo e levaram presentes para eles, né? Essa história clássica, ela, assim, todo mundo sabe, né, dessa história. De alguma forma ela é ilustrada em muitos cenários, né, que envolvem o Natal. Então, mas eu queria, assim, realmente que a gente aprofundasse o entendimento nisso. Na semana passada falamos sobre o ouro. O ouro foi um dos presentes que os magos levaram para Jesus, e o ouro falava da realeza de Jesus, né? Falava do reconhecimento do governo dele, da glória do governo dele, mas falava também do coração, o coração que abre mão, o coração que entrega o melhor, o coração que se quebranta, que se constrange e oferece o mais precioso, né? E é um desafio nosso para viver essa perspectiva de vida, onde nós consagramos o que nos é mais precioso ao Senhor, porque Ele se torna mais precioso do que qualquer coisa que nós possuímos, temos, como a proposta de enxergarmos o reino como uma pedra muito preciosa, tão preciosa, tão preciosa, tão preciosa, que a gente é capaz de vender tudo que tem para adquirir essa pedra. Ou essa pérola, né? Essa pedra preciosa, essa pérola, ou esse tesouro que a gente acha num campo, e a gente esconde ali e fala assim: eu vou comprar esse campo para poder cavar aqui, achar pegar esse tesouro de novo e poder viver, sabe? E poder usufruir dele. Esse coração que olha para o Senhor como sendo aquilo de maior valor que nós podemos ter, né? E um coração apaixonado, dedicado ao Senhor. Nessa semana a gente está falando sobre o segundo presente que Jesus recebeu dos magos. O segundo presente foi o incenso. Incenso é muito interessante, porque incenso fala de oração. O incenso fala de oração. No Salmo 142, ele vai fazer a relação entre o incenso e a oração, né? Salmo 142, versículo 2 vai dizer: diante dele derramo o meu lamento e a ele apresento a minha angústia. Eu estou lendo errado, tá bom? É 141, 2. Aqui. Seja a minha oração como incenso diante de ti, eu levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Agora sim. Então, seja a minha oração como um incenso. O incenso era alguma coisa, incenso era simbolicamente aquilo que subia, né? Quando você queimava alguma coisa, seja um animal, seja o que fosse, tudo que você queima, né? A fumaça sobe aos céus, né? E nessa perspectiva, né, daquilo que sobe, né, o efeito do sacrifício,
Qual é o efeito do sacrifício? A Bíblia fala assim, que as ofertas de sacrifício, os animais que eram sacrificados, eram ofertas de cheiro suave ao Senhor. Não era muito suave aquele cheiro, né? Não era muito suave o cheiro daquele animal sendo queimado ali, né? Enfim. Mas a questão não era o cheiro exatamente, a questão era o símbolo, a representação, entendeu? Quando aquele animal era queimado, representava a reconexão do povo com Deus, né? O pecado sendo coberto de alguma forma, ainda que limitadamente, o pecado sendo coberto. Então, aí o que acontece? Aquele cheiro, aquela fumaça representava alguma coisa que agradava a Deus, né? O símbolo de algo que agradava a Deus era, nas narinas de Deus, era um cheiro suave, né? Mas havia as ofertas, né, que eram com ervas aromáticas, né? Eram com ervas que davam um cheiro, eram ofertas para cheirar bem mesmo, né? Eram ofertas de louvor, de sacrifícios de paz, eram ofertas que chegavam aos céus e enchiam o ambiente, mas enchiam o ambiente de perfume, sabe, de bom odor. E então, assim, esse é símbolo daquilo que sobe, né, aos céus, né? Ou seja, representa a nossa devoção a Deus, a nossa oração ao Senhor. Então, aqui no Salmo 141, Salmo de Davi, diz: seja a minha oração como um incenso diante de ti. A Bíblia fala também que lá em Apocalipse, João viu o ambiente celestial e ele viu seres celestiais, seres espirituais, seres que estavam adorando ao Senhor com harpas e taças na mão. Essas taças estavam cheias de incenso, que eram as orações dos santos. Ou seja, as orações dos santos são incenso que estavam nas taças daqueles seres. Então, incenso é símbolo de oração. Não só no contexto de Israel, por exemplo, mas em todos os contextos religiosos do mundo antigo, é uma herança para o nosso tempo. O incenso era usado em cultos, entendeu? O incenso é usado em meditações no meio oriental, né, nas culturas orientais. O incenso é usado e tem essa conotação, esse símbolo de alguma coisa que eleva você, que te conecta, sabe, a alguma coisa espiritual. Todo mundo pensa isso, sente isso, né? Nessa época, principalmente, né? Na época bíblica, principalmente, mas hoje ainda temos essa realidade, né? Comum, né? Em muitas religiões, o incenso fazendo parte desse processo. Então, o incenso são as orações. E quando eu falo isso tudo, falando sobre essa compreensão de todo mundo a respeito do significado do incenso no culto, né? Quando a gente pensa nos povos daquela época, como eles tudo girava em torno da religião, esse processo todo, e você tem magos, né? Com a relação com um místico muito profunda. É certo que eles sabiam o lugar do incenso, por que se usava incenso. Então, quando eles dão incenso para Jesus, é certo que eles estão vendo em Jesus mais do que um bebê. É certo que eles estão vendo em Jesus mais do que um rei humano que nasceu. No mínimo, por baixo, eles estavam entendendo que aquele menino ia exercer um sacerdócio espiritual, exercer uma conexão espiritual diferenciada entre o céu e a terra. Nasceu alguém especial que vai prover uma conexão diferenciada com as regiões celestes, né? No mínimo eles entendiam. Jesus era um grande sumo sacerdote, com abrangência maior do que a realidade de Israel, com abrangência que vai sobre toda a terra, né? Porque eles estavam ali reconhecendo alguma coisa muito especial. A gente não sabe o que exatamente eles entenderam e reconheceram, mas a atitude de dar incenso era uma atitude que nos faz entender com clareza de que aqueles homens tiveram realmente uma revelação.
Eles poderiam até conhecer, por exemplo, algumas coisas do texto bíblico, né? Eram pessoas que tinham, assim, sede por conhecimento, magos, né? Não tinham sede por conhecimento, por culturas. De repente eles sabiam das promessas sobre o Messias de Israel. A gente não sabe. Eu sei que eles realmente enxergaram em Jesus mais do que o menino e mais do que o mero rei. Eles enxergaram um aspecto divino no nascimento de Jesus, principalmente porque o nascimento de Jesus movimenta os astros dos céus. Aparece uma estrela no céu, diferente de tudo que se sabe, tudo que se conhece. A estrela, de alguma forma, guia, se move. Como isso acontece, a gente não sabe, mas se move e direciona aqueles homens até o Messias. Então é alguma coisa assim, muito especial. A gente não sabe como é que foi a vida dos magos depois, né? Que efeito teve essa revelação sobre a vida deles? Se isso mudou alguma coisa, se mais tarde eles, enfim, se eles tiveram um encontro com Cristo, a gente não sabe, né? Porque a gente não sabe quantos anos ele tinha nessa época. Jesus só foi começar a ministrar com 30 anos. Então, dependendo da idade deles, eles nem chegaram lá, não estavam nem vivos para poder ver o que Jesus fez, nem o resultado que Jesus produziu na vida das pessoas depois da ressurreição dele. Enfim, a gente não sabe disso, mas a gente sabe que aqueles magos, naquele momento, viram mais do que um bebê, mais do que um simples rei nascendo. Eles viram algo de divino em Jesus, e de tal forma que eles foram adorar. A Bíblia diz que eles foram adorar. Aqueles presentes não eram presentes a uma criança simplesmente, ou aos pais da criança que tiveram aquele bebê, não. Aqueles presentes foram adoração, elementos de adoração. Aquela entrega daqueles presentes foi um culto a Jesus, ou um culto a quem estava enviando Jesus. Eles entregaram ouro, incenso e mirra. E aí a gente, falando de presente de culto, a gente lembra daquela mulher que surpreende a todos num jantar, numa refeição. Agora me fugiu se era jantar mesmo. Era numa refeição que houve na casa de Simão. A Bíblia vai dizer lá no capítulo 7 de Lucas, a partir do versículo 36, a Bíblia vai dizer assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos. Beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: veja esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés.
Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume aos meus pés. Portanto, eu digo, muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até pecado perdoa? Até perdoa pecados. Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Jesus, assim, impressiona a gente, porque ele quebra protocolos, tradições e preconceitos. Aquela mulher quebrou protocolos, tradições e preconceitos. Ela entrou num lugar que ela não podia entrar, num contexto que ela não deveria estar. Por muitas razões, ela não deveria estar naquele contexto ali. Mas ela entrou naquela reunião de homens e se prostrou diante de Jesus, fazendo alguma coisa muito inusitada, muito diferente, né? E assim, agindo tendo uma atitude de quebrantamento e de reconhecimento com forma tão profunda. E aquela mulher estava aos pés de Jesus, numa atitude de culto, atitude de adoração. Não só porque ela estava ali chorando, mas porque ela estava quebrando algo precioso, um perfume que era usado para momentos especiais, para momentos únicos. Por exemplo, um momento como a noite de núpcias de uma pessoa que se compreende como um momento único, né? Então, aquela mulher quebra aquele perfume precioso, aquele tesouro, aquele bem importante aos pés de Jesus, chora aos pés de Jesus, num sentimento de gratidão. O que aconteceu com aquela mulher? Ninguém pode dizer quem ela é e por que ela estava exatamente ali, o que tinha no coração exatamente, mas a partir da atitude a gente entende que havia gratidão, havia adoração, amor. A Bíblia fala, Jesus reconheceu aquilo como muito amar. Ela está amando muito, porque ela foi muito perdoada. E isso aí é alguma coisa muito marcante para a gente. Ela invade aquele cenário e se quebranta diante do Senhor, e a gente se pergunta: será que eu continuo quebrantado assim diante de Jesus? Será que a presença de Jesus continua me quebrantando a ponto de eu me derramar dessa forma diante dele, na presença dele? Sabe, o fariseu, o religioso, o conhecedor das Escrituras, o doutor nas Escrituras, o cara que era fera em conhecimento bíblico, falou assim: se esse homem soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria que ela o tocasse, né? Se ele fosse profeta mesmo, ele saberia que essa mulher não é daquelas que a gente deixa tocar na gente. Aí Jesus olhou para ele e falou: rapaz, sabe, você não é capaz de reconhecer a expressão, o significado, o símbolo por trás de uma atitude. Você está fechado em seus conhecimentos aí, mas há um símbolo por trás da atitude dessa mulher. Ela tá devolvendo o amor que ela está recebendo, que tocou o coração dela e que mudou a vida dela de alguma forma. Essa percepção, essa sensibilidade é alguma coisa. Jesus exalta aquela mulher, a mulher mal vista. Jesus recoloca ela, Jesus dá honra e dignidade para ela. Jesus, um rabino, um mestre no meio do povo, reconhecido por muitas razões como um mestre no meio do povo. Os próprios fariseus o chamavam de mestre, de rabino. Ele tinha uma autoridade tremenda, e aí Jesus, naquela autoridade, ele restaura aquela mulher socialmente. Ele reconhece algo naquela mulher. A gente não vê os discípulos ali
Quando os discípulos viram aquela mulher se prostrando, podiam aproveitar e se prostrar também, e chorar aos pés de Jesus. Mas às vezes a gente anda com Jesus, a gente fala que Jesus é nosso, que nós somos dele, mas a gente já está tão frio, tão distante, tão comum. Jesus virou tão comum para a gente, tão normal, e a gente já não tem mais esse quebrantamento, que a gente seja constrangido e se lance aos pés de Jesus toda vez que estiver na presença dele. Essa mulher, assim como os magos, viu mais em Jesus. Os discípulos talvez estivessem vendo em Jesus o seu mestre. Talvez Jesus estivesse... O fariseu, por exemplo, via Jesus como um sábio. Talvez algumas pessoas vissem Jesus como um profeta, e muitos falaram, né? Vissem Jesus como um profeta. Quando a mulher samaritana ouviu o que Jesus falou, ela disse: olha, vejo que és profeta. Aquela mulher viu mais do que tudo isso. Viu mais do que um mestre, um profeta, ou um religioso. Ela viu em Jesus alguma coisa mais do que isso. Ela viu algo divino em Jesus. Ela viu uma presença em Jesus, que era algo que o destacava muito de tudo que ela tinha visto e conhecido. Então ela não pensou duas vezes, ela presenteou Jesus. Ela abriu o mais precioso que ela tinha, quebrou aquele vaso aos pés de Jesus e adorou a Jesus. Que desafio para nós, né? Mas o incenso não fala só da nossa oração diante do Senhor, fala também do ofício sacerdotal. O sacerdote, quando entrava na presença do Senhor, ele entrava com incenso. O sumo sacerdote, o santo lugar, o santíssimo lugar, sempre tinha incenso. É curioso que você, na disposição dos utensílios do templo, no Velho Testamento, o altar de incenso está no santo lugar, né? Mas o autor de Hebreus, se eu não me engano, lá eu lembrei disso agora, lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, né, se eu não me engano, 9 ou 10, por aí, alguma coisa desse tipo, ele vai falar sobre a disposição dos utensílios dentro do tabernáculo, né? Ele vai falar sobre o que tinha no Santo dos Santos, no santo lugar, no átrio, ele vai falar tudo isso. E aí ele coloca que o altar de incenso ficava dentro do Santo dos Santos. Parece um erro, né? Mas, na verdade, na prática, o incenso era usado no Santo dos Santos ali. Não se entrava no Santo dos Santos sem incenso, né? Sempre tem incenso ali. Sempre tem que ter incenso ali. A gente canta: o Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem debaixo de tuas asas, né? Santo dos Santos, a fumaça, a incenso, né? E aí isso fala de sacerdócio, né? A gente reconhece, né? Ali nos presentes dos magos a Jesus, a gente reconhece um aspecto profético a respeito dos ofícios de Jesus. Ele seria rei, ele seria sacerdote, ele seria profeta. Mas isso é para a semana que vem. Então, ele é sacerdote. Hebreus capítulo 5 vai falar para a gente assim. Olha, Hebreus capítulo 5 vai dizer, versículos de 1 a 3. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de condoer-se, ele é capaz de compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza.
Por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Aí a gente pula para o 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte. Foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Mas, embora sendo filho, ele aprendeu obediência por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o que acontece? Jesus é um sacerdote. Está confirmado aqui. Jesus operou como um sacerdote, ao mesmo tempo que foi o sacrifício. Ao mesmo tempo que ele foi um sacrifício por nós, ele foi o sacerdote que mediou esse processo, que fez esse sacrifício que conectou cada um de nós com Deus. Então, a Bíblia está falando que Jesus é o nosso sumo sacerdote. O que significa isso? O que significa ser um sacerdote? Se a gente ler, por exemplo, o início aqui de novo, vai falar que todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens a favor dos homens. Por que ele é escolhido dentre os homens a favor dos homens? Por que um anjo não pode ser um sacerdote? Porque se um anjo fosse representar, falar das coisas de Deus para a gente, né? Porque um sacerdote representa Deus diante do povo e o povo diante de Deus. Então, se o anjo chegasse diante da gente para requerer uma atitude nossa em relação ao Senhor, a gente ia falar para ele assim: anjo, tu não sabe o que eu vivo, tu não sabe o que eu passo, tu não sabe o que é sentir a dor que eu sinto, as preocupações que eu tenho, como é que você vai exigir que eu faça isso, aquilo outro? Mas um sacerdote humano não. Ele sabe o que é ser humano, o que é ser gente, o que é sentir dor. E diante disso, o sacerdote se torna apto para interceder por nós. E Jesus se fez homem, Deus se fez homem para estar nesse lugar, para não só interagir conosco nesse nível mais, palpável, mas para nos ensinar, ou não ensinar, mas para ser essa pessoa que é capaz de nos representar plenamente, que sabe o que é ser homem. Então, Jesus é esse ser capaz de ser nosso sacerdote. Ele se tornou nosso sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Uma pessoa na célula pode perguntar: o que é Melquisedeque? Quem é esse Melquisedeque? Melquisedeque era um sacerdote da antiguidade. Abraão esbarrou com ele em um certo momento, e quando Abraão esbarrou com ele, Abraão reconheceu que ele era um sacerdote do Altíssimo e deu o dízimo a ele. Esse é um momento emblemático, assim, marcante, né? O reconhecimento de Abraão, um homem de Deus, que anda com Deus, de que o rei de Salém é um sacerdote, do Altíssimo. Jesus não veio como um levita. Jesus não era levita, era de Judá. Jesus não poderia ser sacerdote. No entanto, a Bíblia fala que ele foi um sacerdote, de fato ele foi um sacerdote. Mas como ele consegue ser um sacerdote sem ser levita? É porque Jesus não é um sacerdote segundo a ordem levita. A ordem de Levi, a ordem levita. Jesus é um sacerdote segundo uma ordem universal. A ordem levita era uma ordem nacional. Se Jesus viesse como levita, ele abençoaria só Israel. Mas Jesus abençoa todas as nações da terra. Então ele vem sobre uma ordem sacerdotal que é antes de Moisés. É antes do sacerdócio levítico ser instaurado. É anterior a isso tudo, é maior do que isso. O mesmo sacerdócio que habilitava Jó a sacrificar pelos seus filhos. Então Jó vai lá e sacrifica pelos seus filhos. O que Jó está sendo? Um sacerdote. Todo patriarca era um sacerdote. Então Melquisedeque era um sacerdote dessa realidade universal. Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio
ele representa um sacerdócio universal que alcança todas as nações da terra. Essa é a ideia do sacerdócio de Melquisedeque. Entende? Agora, no capítulo 4 de Hebreus, para a gente fechar, diz assim, versículo 14: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no tempo da necessidade. O que se espera de quem crê que Jesus é um sacerdote? Se ele é o nosso sacerdote, se ele é a ponte entre nós e Deus, se ele nos conecta com Deus, opa, que oportunidade, que bênção que eu tenho em ter Jesus como uma realidade na minha vida, presente na minha vida. O que eu faço? Eu aproveito. O texto fala, portanto, visto que... Se nós entendemos que temos em Jesus o nosso sumo sacerdote, apeguemos-nos a isso com firmeza, lancemos toda a nossa fé nessa verdade, porque ele é capaz de interceder por nós, porque ele conhece as nossas fraquezas, nossas dificuldades. Então, assim, versículo 16, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Já que ele é o sumo sacerdote, então se aproxime, aproveite, entre nesse lugar, aproveite o sacerdócio de Cristo e se conecte com Deus, se aprofunde em Deus. Amém, meus queridos? Então, o Natal eu coloquei uma frase aqui, olha, o Natal não pode ser tratado como uma festa de aniversário, mas como uma celebração do amor de Deus revelado aos homens. Eu quero profetizar que nesse Natal a sua casa vai estar cheia de quebrantamento. Mais do que cheia de comidas, luzes e pessoas e presentes, ela vai estar cheia de quebrantamento. Que o símbolo do que nós estamos celebrando, que a verdade de quem está sendo celebrado, não é uma festa de Natal que a gente vai só para comer, beber, rir, se divertir, entendeu? Que a gente leva até presente, mas a festa é o propósito, mais do que o aniversariante. Não é uma festa de aniversário simples, é um reconhecimento. Então, celebre Cristo como o teu sacerdote e aproveite o sacerdócio dele. Quando vocês estiverem reunidos no Natal, separe um tempo para adorar, para cultuar ao Senhor. Pare sua família, ainda que esteja todo mundo bebendo e falando besteira, seja ousado, pare todo mundo numa hora e fale, lembre de Cristo, lembre de Jesus. As pessoas podem estranhar sua atitude, como estranharam da mulher que se ajoelhou aos pés do Senhor e quebrou o vaso de alabastro, mas quebre o seu vaso de alabastro nesse Natal. Celebre o Senhor, celebre, porque Ele é o teu sacerdote, Ele é a tua ponte com Deus, Ele te conecta a Deus. E coisas poderosas podem acontecer. Querido, que Deus te abençoe profundamente. Essa semana nós tenhamos células maravilhosas, muito abençoadas, para a glória de Deus Pai. Amém? E que o seu Natal seja cheio de incenso. Deus te abençoe, meu querido. Fica na paz.